Nosso convite aqui hoje foi para trazer uma reflexão, né, sobre como promover a marca de forma ética. Então, o que é falar sobre a marca pessoal, que é o próprio profissional, é a marca da sua empresa como nutricionista, é como fazer a divulgação, é como atuar no consultório. Então, são diversas vertentes que convergem no único ponto. É o nutricionista que quer empreender, é o nutricionista que quer buscar novas formas de mercado. E como nós acabamos de ver, teve uma fala muito importante da doutora Juliana, que é assim, olha, para ser um excelente profissional, para eu ter uma prática profissional reconhecida, não basta apenas eu ter o conhecimento técnico, né? Ou seja, não basta eu ir para a faculdade e adquirir o conhecimento técnico. Eu vou precisar saber colocar em prática, que é a técnica, eu vou precisar, principalmente, me relacionar com o público que eu quero, transformar todo esse meu conhecimento, toda essa minha habilidade, tá? E me colocar a serviço da pessoa que vem me procurar. E essa pessoa que vem me procurar pode ser um cliente, né? Pode ser um paciente. Então, eu tenho que ter empatia por essa pessoa, me colocar no lugar dela e entender o que ela precisa de mim como profissional da área da saúde. Hoje, o mercado e os clientes e os pacientes, eles não procuram apenas um melhor nutricionista com conhecimento técnico. Ele precisa também quem o trate dentro das suas, das suas dificuldades, que entenda o seu mundo. Isso é empatia, né? Isso é você se colocar realmente a serviço, prestar um serviço. E para isso, nós vamos apresentar o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, que talvez muitos dos que estão aqui nunca leu na integridade ou nunca entendeu ele completamente. Como foi essa construção, né? Quando a gente coloca o Código de Ética, muitas vezes o profissional fala, o CRN3 colocou muitas restrições. Não, o Código de Ética não foi feito pelo CRN3, ele foi feito com a ajuda da própria categoria. E em 2014, começou uma discussão sobre como poderíamos atualizar o Código de Ética do nutricionista, e daí todos os profissionais foram convidados. Alguns aceitaram participar da discussão e de enxergar de que forma o nutricionista poderia trabalhar em benefício da própria categoria, preservando a imagem do profissional nutricionista, como também preservando a saúde de quem vai ser atendido por ele. Então, naquela ocasião, né, e o Código de Ética foi publicado somente em 2018, naquela ocasião, as pessoas que participaram dessa discussão e que levaram as suas propostas para o CFN, e o Conselho Federal de Nutricionistas compilou e viu quais foram as mais representativas pela categoria e quais seriam se traduziriam em benefício para a sociedade, é que compuseram esse código, né? Só que, o que aconteceu? Naquele momento, tanto a categoria quanto o CFN acreditaram que a melhor forma de atender o paciente era de forma presencial, e nessa consulta presencial deveria ser realizado a avaliação do estado nutricional e ter determinado diagnóstico nutricional. Por quê? Óbvio, naquele momento, eu estando presencial, eu consigo mensurar todas as pregas, fazer a avaliação que eu necessito de uma forma muito mais, vamos dizer assim, muito mais fidedigna, muito mais confiável, né? E de uma forma que já era tradicional, né? E, portanto,
as outras consultas, os retornos, desde que não houvesse a necessidade de refazer a avaliação nutricional, poderiam ser feitos à distância. Só que em 2020, início de 2020, houve o quê? O início da pandemia, né? E aí, eu tenho até datas, né? Porque, assim, foi em 18 de março, nós iniciamos a emergência devido ao coronavírus, né? Aquela questão sanitária emergencial. As atividades foram suspensas, e depois de 2 dias, o CFN, ele determinou que o nutricionista também não deveria fazer o seu atendimento, essa prestação de serviço, né, a sua assistência nutricional de forma presencial. Ele revogou o artigo 36, permitindo que o nutricionista atendesse de março até 31 de agosto de 2020 de forma não presencial, porque todo mundo acreditava que a pandemia fosse acabar em alguns meses, né? Só que nós, do CRN3, Fiscalização Ética, fomos trabalhar em casa também. E lá nós começamos a receber muitos questionamentos a respeito. E agora? Como é que eu faço para atender à distância? Como é que eu vou fazer uma avaliação nutricional? Como é que eu vou... Que parâmetro que eu uso? Eu tenho que registrar em protocolo? Eu tenho que... É uma situação formal ou informal? E daí nós rapidamente nos organizamos aqui no CRN3, fizemos uma live lá para abril, né? E tentando entender quais eram mais as dúvidas que o profissional apresentava naquele momento, fizemos um material de orientação e colocamos até no site. Foi uma coisa assim muito rápida, que nós nos reunimos, conselheiros, funcionários, fiscais, para poder dar esse subsídio para que os nutricionistas trabalhassem com alguma segurança, né, atendendo à distância. E daí o CFN, né, ele também teve essa necessidade de até dar um parâmetro para os regionais, porque a questão era muito maior, né? Não era só questão de orientar algumas coisas, nós precisávamos padronizar uma série de ações. E aí ele instituiu a resolução 666, que está vigente até hoje. Ele instituiu o Cadastro Nacional de Nutricionistas, ou seja, todo nutricionista que for fazer atendimento online, ele tem que entrar no site do CFN, que até a Thaís colocou, né, o link aqui no nosso chat, e ele deve fazer um cadastro. Nesse cadastro, ele só fala, olha, meu CRN é tal e eu vou atender de forma não presencial. E também essa resolução, ela é muito importante, porque ela define o que é teleconsulta, ela disciplina, porque ela coloca algumas orientações para o nutricionista fazer o atendimento de forma mais segura, tá? E também algumas garantias até de tratativas, de estabelecer um contrato de prestação de serviço. Então, essa resolução, ela faz o quê? Ela define, ela disciplina a teleconsulta, que na verdade é um nome que a gente está pleiteando para mudar, que não seria teleconsulta, seria telenutrição, como forma de realizar a consulta de nutrição por meio de tecnologias da informação e de comunicação, e institui o e-nutricionista. E o que essa resolução traz de importante? Essa resolução está no site do Federal, e eu convido fortemente a quem for trabalhar com atendimento não presencial a verificar, a consultar essa legislação e conhecer. Por quê? Ela traz informações importantes. Por exemplo, a Priscila Freitas perguntou, o protocolo ele tem que ser físico? Ele fala assim, olha, a teleconsulta, ela tem que seguir todas as etapas de uma consulta presencial. Ou seja, você tem que ter todos os passos que você teria como uma
como uma consulta presencial, ou seja, você tem que ter um protocolo de atendimento, você tem que ter estabelecido como você vai coletar os dados antropométricos do seu paciente, você vai ter um manual para orientá-lo como ele deve se pesar, você vai ter um manual de que parâmetros você quer dele, você vai traçar uma via de como ele vai encaminhar os exames laboratoriais para você, e se você tiver que fazer uma solicitação de exames, como é que vai ser? Então, tudo isso não pode ser improviso, tem que ser o quê? Tem que ter um protocolo de assistência nutricional para prestação de serviço de assistência nutricional padronizado, assim como você tem quando atende presencialmente, ou quando você está num consultório, ou quando você está num hospital. E esse registro tem que ter, sim, não precisa ser no papel, pode ser online, pode ser um arquivo, um banco de dados, pode ser nuvem, porém, ele tem que ter o mesmo tempo de guarda que um prontuário físico. E isso a gente tem resoluções, né, no sistema orientando quanto tempo devemos guardar esse prontuário. Outra coisa muito importante é o ambiente. Quem perguntou, acho que foi Elizabeth Marques, perguntou assim, me fala alguma coisa de coworking? Olha, ele dá dicas, porque ele fala assim, o ambiente que você tem que ter é um ambiente que garanta a privacidade, você tem que usar um meio de comunicação que seja confortável para o teu cliente. Então, não adianta você pôr uma plataforma super tecnológica se o teu cliente não consegue nem manusear uma plataforma básica. Então, você pode ter vários tipos de comunicação, vários caminhos para se comunicar, dependendo do perfil do teu cliente. Só que você não pode gravar consulta, você tem que garantir sigilo, você não pode fazer consulta, por exemplo, dentro do seu carro, dentro de um ônibus, tá? Você tem que ter o quê? Privacidade. E o que mais que ainda traz essa resolução? Uma coisa muito importante, tá? Ela fala o seguinte, que toda a forma de prestação de serviço, seja honorário, seja modalidade de pagamento, seja acordo de, por exemplo, tem consulta, vai ter retorno. O retorno é depois de quanto tempo? Quanto tempo eu vou enviar no plano alimentar para ele, tá? Tudo tem que ser combinado. E essa legislação, ela mostra, inclusive, um anexo que é o termo de esclarecimento. Nesse termo de esclarecimento, o cliente assina para você, olha, eu recebi as orientações, nas orientações está afirmado XYZ, é isso que eu estou pagando para receber. Por quê? Eu estou fazendo um levantamento histórico para mostrar como nós começamos, como o atendimento mudou depois da pandemia, tá? E está mudando até hoje, porque o perfil de denúncias que nós estamos recebendo também está mudando conforme o atendimento nutricional online ou não presencial também está mudando. Hoje, nós estamos recebendo muitas denúncias, muitas queixas de profissional que prometeu entregar em tal prazo, que prometeu entregar X produto, que prometeu atendê-lo 24 horas por dia e não está fazendo. Ou seja, se estivesse determinado num termo de esclarecimento, como aqui está proposto, e óbvio que vocês podem mudar esse termo de esclarecimento, aqui foi uma sugestão de uma proposta de prestação de serviço daquela época, né? Da época da que estourou a pandemia. Mas hoje vocês podem fazer esse contrato de prestação de serviço e apresentá-lo antes de começar o acompanhamento nutricional, e isso é garantia para o profissional de não ser cobrado além do mais do que ele prometeu servir, e também para o cliente, porque às vezes o cliente fala, o nutricionista prometeu tais e tais coisas, e o nutricionista fala, não, mas eu não prometi isso. Se tivesse firmado o contrato de prestação de serviço, essa dúvida não existiria, tá? Bom, continuando aqui,
Recentemente, no dia 22/5, o CFN se posicionou, se pronunciou e falou: olha, definitivamente o artigo 36 foi revogado. Foi uma mudança que começou como temporária e agora não tem mais como voltar atrás. Porque muitos nutricionistas não têm mais um consultório físico, só atendem única e exclusivamente na forma virtual. Então, isto é uma forma que tem que ser benéfica para o profissional e para o cliente, tá? Mas as obrigações de registro, porque não esqueçam, gente, prontuário é documento e o paciente tem direito de pedir, tá? E a gente deve fornecer quando ele solicitar. E é um documento do paciente, então nós temos que ter a responsabilidade de evoluir o prontuário, como referem as legislações do sistema CFN, CRN, com critérios, com detalhes, né? E tem que ter disponível, porque muitas vezes, principalmente, a gente vai falar mais para frente de denúncias, tudo, nós recebemos uma denúncia questionando que o profissional fez uma conduta indevida e o profissional mostra que não, que ele fez corretamente por meio do quê? Por meio do registro no prontuário, tá? Então, ressalto a fala da Thaís de que o prontuário é importante e é um documento que necessita a nossa atenção. Bom, estávamos ainda na época da pandemia e começamos a atender online. E agora? Como que eu vou fazer para divulgar a prestação de serviço? E começou como se fosse um número enorme de nutricionistas querendo fazer a divulgação do seu serviço online. É como se fosse uma competição, né? Quem conseguia postar mais conteúdo, quem conseguia chamar mais atenção. É claro que todo nutricionista queria o quê? Manter um bom relacionamento com seu público, criar um status positivo, gerar oportunidade, garantir que ele fosse visto, né? Como propriamente a doutora Juliana falou, quem não é visto não é lembrado. Quem não mostra o seu produto na grande vitrine que estão as redes sociais não vende, né? Solidificar a sua carreira, ter uma carreira próspera, ser reconhecido pela qualificação técnica, pela sua expertise no seu segmento, né? E ser reconhecido, ser lembrado como um profissional que entende daquele assunto. Entretanto, o que aconteceu? Está até em vermelho, por quê? Quais foram as estratégias mais frequentes utilizadas pelo nutricionista para divulgar a prestação de serviço? Publicação de resultados obtidos pelo próprio nutricionista ou pelos seus clientes, principalmente antes e depois. Evolução do estado nutricional, seja por gráfico ou por imagens. Quantidade de peso perdido em quanto tempo, quanto de massa muscular ele ganhou. Ele fazia promessas garantindo que em tanto tempo, até o carnaval, até a Páscoa, até o Natal, ele ia perder 15, 20 quilos e que ele estaria disponível por 24 horas. Gente, 24 horas é sábado à meia-noite, são 24 horas, tá? E você está prometendo que você vai atendê-lo. Ele dava desconto em procedimento nutricional, em consulta, em grupos, né? Ele divulgava cupom de desconto. Então, eu vou fazer uma parceria com a loja X e quem comprar no meu cupom vai ganhar desconto, ganha desconto na consulta, sorteava produtos, né, relacionados a segmentos de alimentação e nutrição, então suplemento, alimentos integrais. E, principalmente, as empresas entravam em contato com ele
para ele divulgar alguns produtinhos. Então, eu mandava a amostra e ele mostrava os recebidinhos da semana, né? E com isso, ele falava assim, não, eu não ganho nada com isso. Eu só estou facilitando o meu cliente a ter mais opções no consumo, né? Eu não ganho nada com isso. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: ideias que pareciam inovadoras para eu divulgar o meu trabalho nas redes sociais, que pareciam gerar um grande potencial para criar uma imagem positiva junto ao meu público e aumentar o número de clientes, na verdade é o quê? Eram infrações ao Código de Ética e de Conduta do nutricionista. Todas aquelas estratégias que eu citei, que estavam ali em vermelho, são nada mais, nada menos que infrações ao Código de Ética. E aqui eu gostaria de retomar até uma fala da doutora Juliana pelo seguinte, que o marketing pessoal, ele tem que ser bem elaborado. Por quê? Para você se tornar mais conhecido e para você ter seu nome lembrado. Lembrado por quem? Ou pela própria pessoa que te segue, que te acompanha, ou pela inteligência artificial. Porque se você tem um bom conteúdo, a própria inteligência artificial vai colocando seu nome em primeiro lugar. Se você é muito acessado, você vai se destacando. Mas, como a doutora falou, tem que ter o quê? Investimento. Um bom marketing pessoal não acontece de graça. E outra, e eu ressalto, sem amadorismo, tá? Assim como nós nos preparamos para falar de nutrição, que a gente adquiriu a ciência, a gente adquiriu a habilidade, a gente aprendeu a compartilhar nutrição, a gente tem que também entender que marketing é ciência. Então se a gente não tem um domínio, se eu não aprofundei nessa área, vamos procurar quem saiba, vamos investir. Mas quando você contratar uma empresa para investir, não deixa tudo na mão deles não, porque eles não conhecem o Código de Ética e Conduta do nutricionista. O que a gente mais ouve nas nossas denúncias, quando a gente vai orientar o nutricionista que foi denunciado na ética, eu contratei uma empresa para fazer o marketing para mim. Eu nem sei o que eles postam, ou meu marido é que cuida das minhas redes sociais. Ou seja, não basta contratar uma empresa, você tem que mostrar o que o nutricionista pode fazer, de que forma ele pode fazer. Porque você ter uma equipe para te ajudar que não conhece a legislação do teu segmento não é positivo, ele pode acabar te prejudicando, tá bom? Então, corroboro o que a doutora Juliana falou. Primeiro de tudo, você se preparou para o conhecimento técnico, mas para você divulgar sua imagem por meio do marketing, você tem que ter, primeiro, pesquisa, planejamento, análise, estratégia, e problemas vão surgir. Então, esse problema, você também tem que ter proatividade para solucionar. Olha, mudou o perfil do meu público. A minha estratégia já não está atingindo. Então, vamos lá. Dentro do que eu posso fazer, vamos nos superar, tá? Então, o que é construir a sua marca? A sua marca, pessoa física, pessoa jurídica, primeiro começa com o seu nome, você tem que solidificar seu nome no mercado, e é uma combinação de símbolos, de elementos que estão ligados àquele serviço que você presta. Então, quando a pessoa vê aquele jeito de falar, vê aquela informação, associa você. E isso vai gerar o quê? Experiências. Se você gerou uma experiência boa naquela pessoa, ela vai lembrar de você e vai pensar muito bem daquilo que você forneceu para ela, do serviço que você prestou para ela. E ela vai fazer o quê? Além de ela fidelizar, ser fiel a você, ela vai compartilhar essa sua boa experiência com amigos, com a rede social, tá?
E daí vocês se lembram que eu falei daquele contrato de prestação de serviço? O teu cliente tem que ser orientado também. Porque quando ele for falar bem de você na rede social, ele vai falar o que? Olha, eu tive uma experiência ótima com a doutora nutricionista, ela foi muito atenciosa, que foi tudo aquilo que a doutora Juliana falou. Trate bem, trate com respeito, personalizado, que é isso que fideliza o cliente. E aí, você tem que orientar seu cliente a falar, olha, não coloca resultado, não ponha uma fotografia sua de antes e depois e me marca, porque isso me prejudica. Porque quando eu compartilho uma informação que tem uma infração ao código de ética, eu estou cometendo uma falta ética. E quando alguém me marca, eu tenho que procurar e desmarcar. Tenho que procurar a pessoa e pedir para me desmarcar. Por quê? Porque isso também não é adequado conforme o código de ética. Então, o cliente tem que ser também instruído. Por quê? Porque a minha imagem profissional tem que estar ligada à minha habilidade técnica, tem que estar ligado ao benefício que eu trouxe, ao bem-estar que eu trouxe ao meu cliente, meu paciente. Então, isso é o que diz o artigo 55 do Código de Ética, que ele fala: o compromisso do nutricionista é divulgar uma informação de qualidade, contextualizada, que realmente traga benefício à saúde. E também ele fala que o artigo 56, que fala o seguinte, olha, não usa sensacionalismo para chamar atenção. Antes e depois não são resultados que todos vão atingir. E isso vai causar uma sensação ruim no teu cliente, no teu paciente. Então, não seja lembrado por um nutricionista que está à caça de resultados. Seja lembrado como um nutricionista profissional da saúde que quer colaborar para que essa pessoa adquira qualidade de vida, tá? Compartilhe conhecimento embasado. Muitas vezes a gente recebe denúncias falando assim, olha, o nutricionista está postando notícias que não têm fundamentação científica. E aí a gente chama, né, esse profissional para ser orientado junto à comissão de ética e a gente pergunta, qual é a sua fonte de referência? Da onde você buscou essa informação? E ele não sabe da onde veio. É uma informação que eu colhi, todo mundo fala, né? É um assunto muito popular. É popular, mas não tem fundamentação científica. Então, cuidado com isso. Porque o nutricionista, sempre que falar, tem que ter o embasamento científico. Artigo 39 também deve ser conhecido pelo profissional, tá bom? E o 55 também já falei, nutricionista é promotor de informações de qualidade. Outra coisa também, para promover o nutricionista, para se diferenciar nas redes sociais, identifique-se na bio do Instagram, nas redes sociais, com o número do seu CRN. CRN, indique o regional a qual você pertence, 3, e o seu número de identificação de inscrição aqui no regional e fale, nutricionista. Mas o meu número de CRN não é perigoso ser compartilhado ou ser mal usado? O risco é tanto quanto às vezes que a gente fornece um CPF, um RG, mas tem mais. O artigo 21 do Código de Ética diz, enquanto eu estiver no exercício profissional, eu tenho que usar o número do meu CRN, tá bom? E isso daí por quê? Porque o público te reconhece como profissional habilitado. Você não é um aventureiro que está falando de uma ciência inespecífica. Você está falando de nutrição. E também se identificar com seus títulos, né? Colocar, se você quiser usar o título de doutor, a legislação do sistema CFN-CRN te permite usar, mas você só pode utilizar, por exemplo, um título de especialista se você fez o curso,
prestou a prova, né? E registrou o seu título aqui no CRN3. Senão, você pode dizer que você tem curso na área de nutrição esportiva ou que você atua na área de nutrição esportiva, mas você não pode se identificar especialista. E a gente tem casos aqui de estudante, né, que postam algum conteúdo, né, sobre alimentação nunca direcionada para casos específicos. O estudante pode falar de nutrição, mas aquela nutrição que está contida no guia alimentar. E aí ele se identifica como nutricionista em formação? De jeito nenhum. Ele vai se identificar como aluno de nutrição, semestre tal, universidade tal, graduando em nutrição. Nunca nutri informação. Porque a partir do momento que você se identifica com o seu público, você cria também essa relação, você fortalece a relação de confiança. E agora aqui a gente vai falar de um assunto bastante delicado, que é prova social. O que é a prova social? É uma estratégia, é uma ferramenta de marketing muito utilizada por diversas profissões e a doutora Juliana muito bem falou. Ela é usada por todas as profissões, mas o profissional de saúde tem que usar com muita cautela. Quando você coloca o seu número de CRN na bio do Instagram, é uma prova social. Quando você coloca informações, quando você curte um elogio que te fizeram, né, é prova social, porque você garante que você tem um trabalho bom, que pessoas gostam do seu trabalho, e isso estimula outras pessoas a quererem conhecer e quererem adquirir essa sua prestação de serviço. É como se eu sozinha, Selma, sozinho, penso de um jeito, mas quando eu estou em grupo, eu assumo um pouco a identidade desse grupo. Então, se eu estiver olhando um anúncio, ninguém curtiu, ninguém compartilhou, não sei não, será que é bom? Mas quando várias pessoas começam a falar, eu acho que começa a ter mais crédito, né? Porque o consumidor, ele pensa sempre no contexto social e emocional. E quando muitas pessoas falam, ativa um gatilho aqui no nosso cérebro, que é o gatilho que eu fico mais tentada a tomar uma decisão para adquirir esse produto, para adquirir essa prestação de serviço. Isso é ruim? Não. A persuasão não é uma ferramenta ruim, depende de como eu utilizá-la, porque eu mostro os meus argumentos, levo a pessoa a refletir e ela vai fazer uma escolha. Daí a necessidade de fazer uma promoção honesta de informações, de que eu realmente faça uma proposta de trabalho que vale a pena ser adquirida. E por isso que o código de ética, ele é contra antes e depois, porque aquilo não é um serviço que eu vou comprar e a garantia que eu vou conseguir aquele resultado, tá? Mas quando eu proponho um hábito alimentar saudável, quando eu proponho melhorar o hábito alimentar, isso eu posso propor, porque todos que tiverem acesso àquela informação poderão sim se beneficiar com essa informação. Diferente de manipular. Manipular é uma outra coisa, manipular não é legal, porque manipular é você influenciar de tal modo que a pessoa faça aquilo que eu quero, independente do prejuízo ou não para ela. Eu não dou tempo, eu não dou espaço para a pessoa decidir, tá? Então, a prova social, ela usa persuasão, tá? E o que acontece? Muitas vezes, quando eu uso um marketing muito agressivo, quando eu uso um marketing de
Se você não adquirir agora, se você não entrar no grupo, você vai perder. Eu mudo a sua vida. Eu te faço você ter sucesso. Você vai ser outra pessoa. Se você entrar no meu grupo, você vai ser outra vida. A pessoa tá tão assim, né? Vamos dizer, acreditando naquilo, porque eu sou nutricionista, eu sou um profissional da área, eu sou um técnico, ela só vai conseguir ter, vamos dizer assim, a racionalidade de ver aquilo que ela comprou depois. Eu aciono gatilhos mentais, que ela é um despertador de emoções. Eu só quero emagrecer, eu não quero mais nada, eu só quero ter o padrão de vida que aquele nutricionista tem, eu só quero ter tudo aquilo, eu quero ser assim como esse povo está falando, tá? Por isso que vamos fazer a nossa propaganda com critério, com realidade, com responsabilidade, porque os gatilhos que eu vou acionar nesse cliente, nesse paciente, ele pode ser favorável ou nem tanto, tá? Quando nós falamos que algumas restrições no código de ética foram feitas para preservar a saúde do nosso público, a saúde da sociedade, é real. Porque muitas postagens de nutricionistas, de profissionais da saúde, promovem desconforto, promovem transtornos. E nós não queremos que o nutricionista seja um profissional associado a padrões estéticos pré-estabelecidos, tá? Nós pedimos que vocês tenham cuidado com esse tipo de divulgação. Olha, se você não comprar agora, nunca mais, você vai perder a chance, você deixa a pessoa insegura, uma pessoa que já vem lidando uma vida inteira com o excesso de peso, como a própria doutora falou, nós lidamos com pessoas sensíveis e assim, já machucadas, né, por tanta pressão, né, ou então, a gente muitas vezes age apenas como um vendedor, e não como um profissional da saúde, né? Mostrando que é uma oportunidade única, especial. Se você não adquirir agora, você não vai emagrecer até o verão, né? Ou então, você, naquela ânsia de destacar o seu serviço, você pede, você compra likes, você compra. Eu estava pesquisando aqui nas redes sociais. Existem pessoas especializadas em fazer imagens de antes e depois e curtir. Então, quando você olha lá, você vê aquele monte de antes e depois, aqueles cases de sucesso que são totalmente enganadores. Alguém mostra os casos que não deram certo? Será que aqueles atendimentos que o nutricionista fez foi realmente 100% assim? Não teve nenhum case de insucesso? Então, cuidado com os gatilhos que nós criamos. Nós não queremos criar dificuldades para o profissional, para o cliente, tá bom? Porque isso é um sensacionalismo, são notícias exageradas, que não tem nenhuma preocupação com a verdade e com o estado emocional de quem está lá do outro lado, vendo, consumindo a nossa informação. E como já foi mostrado, é proibido, o Código de Ética não permite que o profissional publique mensagens enganosas, sensacionalistas, alegação de resultados garantidos ou exclusivos, ok? E, inclusive, em 2021, nós lançamos o CRN3, né, a ética do CRN3, lançou uma campanha. E por que não? E por que o Código de Ética não permite que determinadas ações sejam feitas, determinadas ações de marketing sejam feitas? Por quê? Postar antes e depois
prometendo perda de peso rápida, porque a perda de peso rápida não colabora para a educação alimentar. A educação alimentar é aquele processo contínuo, onde você vai ensinando a pessoa a fazer as melhores escolhas, onde você vai ensinando ela a ler o rótulo para ele poder decidir qual o melhor alimento para ele, tá? E por que supervalorizar aquele corpo padrão de revista, que muitas vezes não existe, muitas vezes é um Photoshop? Por que não dizer que todo corpo é perfeito? Que a gente tem que trabalhar pela qualidade de vida. Respeitar quem tem um biotipo que não vai chegar no manequim 36. Então, por isso que a gente refere que não devemos postar resultados, não devemos postar evolução antes e depois. Isso não contribui para a imagem profissional do nutricionista. Nós não queremos ser reconhecidos como emagrecedores. Nós queremos ser reconhecidos como profissional da saúde. Nós queremos ser reconhecidos como profissional que traz o conforto para o nosso cliente. E o maior objetivo no atendimento nutricional é a saúde. O emagrecimento, ele é resultado, não é o fim principal. E tem uma coisa muito importante. A gente participou de um curso com uma advogada em que ela falava assim: o nutricionista e outros profissionais da saúde não devem prometer resultados, não devem falar emagreça tantos quilos em tanto tempo, porque o profissional da saúde, ele não está comprometido com o resultado, mas ele está comprometido com um meio que você vai chegar ao resultado. Explicando o juridiquês, o nutricionista, ele não tem que alcançar o emagrecimento, mas ele tem que usar todas as técnicas que ele conhece e todas as técnicas existentes para que esse cliente tenha saúde. O emagrecimento, ele vem como uma consequência disso. Porque se ele prometer que o indivíduo vai emagrecer, ele vai se enroscar, sabe com quem? Com o PROCON, com atendimento ao consumidor. Porque resultado prometido e não cumprido é serviço que você vendeu e não entregou. Aí você pode ser acionado na justiça, tá bom? Outra coisa aqui, já falei até, cuidado com o que você compartilha. Se você compartilhou informações que têm infração ética, você está infringindo o código de ética também. E aqui, só para mostrar que desde 2020 a gente já está trabalhando com o problema que esses padrões estéticos, com a preocupação excessiva que o nutricionista tem com o emagrecimento, de vender essa imagem, tá, de magro e feliz, traz. E quem quiser conhecer um pouquinho mais desse conteúdo, tá no site do CRN3, A Hora do Chá, né, que foi um debate que a gente teve sobre os efeitos das dietas, né, sobre as pessoas, e nós vamos continuar com essa campanha, a ética na estética, tá? Outra coisa também que a gente viu muito na rede social é a questão de promover descontos, cupons, brindes, sorteios. O código de ética não permite. Ah, mas eu queria fazer um preço diferenciado, é cliente, há tanto tempo que ele trata comigo. Ok, você pode fazer preços diferenciados, mas não publicar na internet. Quando ele tiver você e ele, você e o cliente, você e o paciente, daí você trata uma forma de negociar diferente, você faz uma proposta, um plano, um pacote, ok, mas não a público. O valor da tua consulta não deve ser utilizado para captar cliente,
você não está barganhando o seu conhecimento técnico. Se você começa a barganhar o seu conhecimento técnico, as pessoas vão julgar que você é um profissional que não está tão seguro de si, que você está fazendo qualquer coisa para ganhar cliente, e ele não vai te valorizar. Outra coisa, gente, isso daqui significa o que para vocês? Para a gente significa muito. Ultimamente, nós estamos tendo casos de denúncias de que muitos profissionais estão usando a rede social para ofender quem discorda deles. Está usando a rede social para postar mensagens agressivas. Então, o Código de Ética diz, olha, é vedado ao nutricionista praticar atos que caracterizem agressão, assédio e humilhação. E também para criticar outros profissionais, criticar outras categorias. Ah, mas a rede social é minha, a rede social é particular. Nem sempre. Se você colocou na bio do seu Instagram, nutricionista, CRNX, você está usando para divulgar sua profissão, você está exercendo a sua profissão. Ah, mas eu não pus, então eu vou tirar o meu número da bio. Só que você continua postando coisas sobre alimentação e nutrição. Tá fazendo duas falhas graves. Não está se identificando como nutricionista, está usando a bio para divulgar a sua atividade. Porém, às vezes você arranja confusão. Época de eleição, a gente recebia muita denúncia, porque o nutricionista faltou com respeito comigo. Ah, mas por quê? Ele me chamou de burro, criticou de forma grotesca, aí o nutricionista falava, não, mas é a minha rede social pessoal, lá está identificado como nutricionista. Então você tem que preservar pela ética no exercício da profissão e também pensando na categoria, tá? Por que em relação agora aos recebidinhos da semana, por que eu não posso postar a marca? Por que eu não posso dizer qual produto eu consumo? Porque o cliente, o paciente tem direito de escolher. Quando eu uso a minha imagem pessoal, quando eu coloco o meu critério técnico dizendo aquele é o melhor, às vezes o paciente não tem nem condição de comprar financeiramente. Mas como ele disse que é melhor, eu vou me esforçar. Gente, o nosso papel de educador em saúde, é ensiná-lo a ler as informações nutricionais, é dar autonomia. Ah, mas se eu der autonomia, ele vai voar, ele vai desaparecer. Não, ele vai trazer mais gente. Ele vai entender que eu sou uma pessoa que estou comprometida com a minha profissão. E os recebidinhos da semana, então, eu não posso mostrar? Não, você pode mostrar o quê? Informação nutricional. Olha, recebemos um produto, em vez de você mostrar a marca, você mostra o rótulo e fala, olha que interessante, produtos ricos em fibra, porque ter fibra é acima de tal quantidade, mas mostrar a marca, você vai induzir ele a comprar a marca e não instruí-lo a receber, a identificar o alimento que ele precisa, ao custo-benefício que é ideal para ele. Tá bom? Então, o artigo 60 fala, olha, profissional, se você indicar, prescrever, manifestar preferência por algum alimento, por algum suplemento, laboratório, farmácia, você está infringindo o Código de Ética. E tem mais, e esse artigo tem uns 3 incisos, mas o mais interessante é o seguinte, e se você for contratado por uma empresa de suplementos, você pode divulgar para quem? Para o público? Na rede social? Não. Você vai apenas divulgar para outros profissionais que prescrevem, porque eles sim têm condição de identificar qual é o melhor, qual é o pior, e ele vai saber analisar tecnicamente o produto. Agora, para o meu paciente, para o meu cliente, se eu tiver que indicar um produto, será da seguinte forma. Se não tiver similar no mercado, eu posso indicar marca. Mas se tiver um produto similar, vamos supor uma dieta integral rica em fibra, eu tenho que indicar mais de uma opção. E de preferência, não indique a marca. De preferência, indique a composição nutricional que ele precisa ter, porque daí dentro das condições financeiras ele vai escolher.
E aqui é uma coisa importante. Quando você precisar indicar, você vai fazer a prescrição de um suplemento alimentar, tá? Nós tivemos casos de profissionais que ou indicaram a farmácia, e uma só, isso é falha ética, porque se ele pede uma indicação, você deve dar liberdade para ele escolher, mas se você indicar, você tem que indicar mais de um lugar. E outra coisa, você não pode passar os dados dele para uma farmácia. Aconteceu de que, por exemplo, o paciente saiu pela porta e o nutricionista encaminhou a prescrição nutricional, a prescrição de suplemento para a farmácia. Aí a farmácia entrou em contato com o paciente, assim, olha, nós recebemos do consultório X que a doutora prescreveu tal coisa. Se você fizer com a gente, você tem um cupom de desconto de X%. O cliente ficou muito bravo, porque ele falou assim, ela descumpriu com o sigilo das minhas informações. Em benefício dela ter lucro, de ela ganhar algum benefício da farmácia, ela expôs os meus dados, artigo 20 do Código de Ética. E isso também é contra o artigo 14, que fala da dignidade do decoro, tá? E ela teve um conflito de interesse tremendo nessa venda, tá? Porque ela vendeu, né? E é uma venda, né? Essa parceria, ela vendeu os dados do cliente para receber algum benefício em troca, seja ele qual for. Uma outra coisa que sempre perguntam, mas como é que o setor de ética começa uma apuração ética? A gente começa porque a sociedade, alguns profissionais entram no site do CRN e clicam em denúncia. E a partir daí, ele vai encontrar um link, denúncia contra o profissional. Porque você tem denúncia contra a pessoa jurídica, tem contra exercício ilegal, mas quando vem denúncia contra a técnica e nutrição do nutricionista, vem para a ética. E aí, ele pode ser anônima, a pessoa pode se identificar para que o setor de ética possa pedir mais informações sobre o caso, mas depois ela fala, não, eu não quero que meu nome apareça, daí a gente coloca sigilo, ou ele pode se identificar. A denúncia anônima e a denúncia com sigilo não vai receber a finalização da história, tá? Não vai saber como a história terminou, porque a gente apaga o nome da denúncia e a gente não dá devolutiva, porque a pessoa desaparece da apuração, tá? Quem denunciou não vai ser identificado, mas quem denuncia e permite que a identificação permaneça no processo vai receber as informações de como o processo está transcorrendo. E aí teve uma pessoa que perguntou, olha, o fiscal vai lá, ele vê que está errado, ele é punido com o quê? Com multa ou com advertência? Depende, porque a punição só vai ser aplicada depois de uma apuração. O objetivo da ética, assim como a fiscalização, não é punir o profissional. A gente começa orientando e a gente vê se no âmbito da orientação ele consegue corrigir essas falhas de conduta. E muitas vezes essas questões de rede social, com ofício, chamando para reunião com a ética, nós conseguimos que o profissional corrija. Então nem precisa aplicar advertência, nem repreensão, ou multa, ou suspensão do exercício profissional, ou cancelamento da inscrição. Agora, quando não resolve, a gente abre um processo ético-disciplinar, ele tem todas as etapas para se defender, ele pode se defender, ele pode trazer testemunha, é como se corresse um processo na justiça. E daí, por último, sim, ele pode vir a ser penalizado, tá bom? Então, orientações que ficam, cuidado com as suas imagens. Hoje em dia, o currículo não é mais aquele que na minha época, que na época da doutora Lucilena, a gente ia lá e mandava aquele papel, não. Hoje em dia, a nossa rede social é o nosso currículo, é o nosso cartão de apresentação, é por lá, é pelas nossas provas sociais de qualidade e comprometimento que eu vou ser escolhido pelo meu público, tá?
cuidado com postagens inadequadas, não compartilhem. E fica a dica, a Thaís já colocou, já mostrou esse nosso material, é o Conselho que Faz Bem, e aqui, acessando como aproveitar as redes sociais com ética, vocês vão cair naquele material que a Thaís mostrou. Consultem. O Conselho tem outros materiais na rede social, no nosso site, que traz informações importantes sobre como exercer melhor a profissão de nutricionista. Se tiver dúvida sobre o código de ética, manda um e-mail para a gente, ética@crn3.org.br. Respondemos de forma personalizada, e se for denúncia, é no site. Aqui é só dúvida em relação à ética, tá bom? Também tem um material interessante, esse daqui quem elaborou foi o CFN, sobre os casos éticos comentados. A gente, no Brasil inteiro, né, todos os CRNs, pegaram os casos mais frequentes e colocamos aqui para o CFN compilar e daí verificar quais são os artigos infringidos nessa situação, tá? Então, esse material, além de ser bastante curioso, né, como profissional, serve para professores ajudarem a fazer estudos de caso, é bastante interessante. E curtam o nosso material, nossas redes sociais.